O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus abençoe nossos corações a palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, toma-nos em tuas mãos aqui neste púlpito, abençoando esta igreja plantada aqui no Largo do Machado. Por extensão, abençoa todas as demais igrejas. Abençoa os teus servos que estão nas redes sociais acompanhando este culto. E recebam a bênção dos céus que nós estamos recebendo agora nesta comunhão com os irmãos. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que tipo de vida? É uma pergunta interessante. Que tipo de vida você tem vivido? Vidinha ou vidão? Vidão, mais usual, no sentido pejorativo. Faz parte do jargão da juventude, principalmente. Mas quem não quer ter um vidão? Porque vidão é boa vida, é vida fácil, é vida regalada. Entre vidinha ou vidão, qualquer esperto prefere a segunda, ou seja, prefere o vidão, desfrutar das benesses desta vida sem muito compromisso, sem responsabilidade. Mas há um engano nisso, porque vidinha e vidão venha a dar no mesmo. São sinônimos. Todo vidão não passa de vidinha, isto é, todo vidão é uma vida insignificante, pobre, reles, vazia. No começo, a vida do filho pródigo poderia parecer um vidão. Moço rico, sem encargos de família, cercados de amigos, embora todos fossem amigos ursos. Mas por interesse ou sem, ele era bajulado. E o que acontece mais neste mundo é pessoas sendo bajuladas e querendo esse tipo de ação em seu favor. Que mais queria ele? Que vidão? Não, que vidinha. Vidinha porque só fez receber aquilo que iria gastar. Receber de mão beijada. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Lucas capítulo 15, versículo 12. Dinheiro que lhe encheu a mala, não lhe custara ganhar. Por isso, não se hesitou em jogar fora tudo aquilo que ele ganhava fácil. Nenhum espectador aceitaria de presente o cinturão de um campeão de boxe para ficar com o título que o outro conseguira a poder de murros num tablado. Seria imoral. Assim é bom calçar luvas para conquistar a golpes de luta aquilo que temos. Trabalho não é maldição, mas é uma bênção. Não veio com a queda do homem, mas antes do homem cair, o trabalho já existia. Antes mesmo de pecar, o homem trabalhava tomando conta do jardim do Éden, como ensina o livro de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Portanto, trabalho não é punição, trabalho é bênção. Lançar e guardar era a tarefa do homem no paraíso, ou seja, tomar conta, lavrando aquilo que Deus colocou em suas mãos. Trabalho que não devia ser pouco, mas era um trabalho salutar, saudável,
prazeroso, qualquer que ele seja, em qualquer circunstância, será sempre honroso, intelectual, manual ou mecânico, de rico ou de pobre, de doutor ou de analfabeto, de patrão ou de empregado. Todo trabalho é honrado por Deus. Sem ele não há vida, ou seja, sem ele não há vidão, é vidinha. Com a queda do homem, veio o suor do trabalho, a dor do trabalho, espinhos, cardos, que não haviam antes. Mas mesmo assim o trabalho continuou sendo uma bênção, porque é um exercício aplicado à produção, porque o trabalho é higiênico, concorrendo para depurar e aperfeiçoar o caráter, porque o trabalho tem um sentido altamente social, uma vez que importa na cooperação, na divisão de tarefas para o bem comum. Vidinha não é diminutivo, mas o pejorativo de vida. A diferença que está no tipo, no estilo de vida que nós vivemos. Uma vida que é mesquinha, reles, vulgar, insignificante, desprezível, vazia, à toa. Isto não é vida, é vidinha. É a vida do ter, é a vida do prazer. Vidão é viver no céu, lá sim é que é a verdadeira vida. Houve um homem que viveu 300 anos de céu aqui na terra, esse sim que teve um vidão. Seu nome era Enoque. Diz o texto sagrado, andou Enoque com Deus, que depois gerou Matusalém, gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versos 22 a 23. Naquele tempo, a longevidade era a regra e não a exceção. Dos 365 anos que Enoque viveu, 300 foram de céu, o vidão verdadeiro. 65 anos restantes eram vidinha, porque vidão só com Deus na terra, mas principalmente com Ele no céu. Viver com Deus é céu, céu estado, ainda que não seja céu lugar, este fica longe, não sabemos onde. Céu não tem geografia, mas céu estado pode existir na terra. Enoque esteve nele. Que é céu estado? É o céu interior que existe dentro e não fora de nós. Realidade subjetiva quando temos no coração. Assim sendo, a terra pode ser um vestíbulo do céu, uma anticâmara do céu, um fiapo do céu, portanto, um pedacinho do céu, um pedacinho só. Mas não faz mal, antes ter metade do céu do que ter o mundo inteiro. Mas, afinal de contas, em que consiste o céu aqui na terra? Nos prazeres legítimos que aqui temos? Prazer do belo, é um vendo um quadro, ouvindo uma música, prazer do conhecimento. A verdade não nos fascina. O prazer do bem, não é bom ser bom, é o prazer do ser e não do ter. No céu, esse prazer, o prazer do belo, será completo. É o prazer de não sentir dor, nem indisposição, o prazer de não chorar, nem de se atemorizar, não se preocupar. Céu é glória. Paulo achava que teria um vidão quando a morte viesse buscá-lo. Por quê? Para ele morrer seria ganho, estar definitivamente com Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, está registrado as palavras de Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ora, na terra podemos estar com Cristo como Paulo esteve. Este é o céu que podemos reproduzir em miniatura na terra. Deus na terra como no céu, e nós vivendo em companhia dele. Lágrimas,
continuarão a correr dos nossos olhos. Embora mesmo chorando, a terra será céu para nós, até que cheguemos ao céu além, onde não haverá pranto, diz o texto sagrado, nem morte, nem clamor, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Paulo teve o céu, cárcere, convertido num céu paraíso. Esse foi o céu de Enoque. Paulo tinha Jesus, Enoque andava com Deus, céu estado aqui. Céu lugar é céu estado além, porque ele andou com Deus e Deus é céu. Só que na terra nossa visão de Deus é quase nada, como se o víssemos em enigma por um espelho, enquanto no céu o veremos face a face. Mas vale a pena ter Deus, nem que não possamos vê-lo, porque os cegos não têm família. Nós não vemos a Deus, que é o nosso Pai, mas sabemos que pertencemos à sua família. A mentalidade consumista dos dias atuais faz com que as pessoas pensem que vidão é ter as coisas, é possuir tudo que desejar o coração. Em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22, está a narrativa do encontro de Jesus com um jovem rico. O rapaz, interessado na vida eterna, é desafiado por Jesus a abrir mão de suas riquezas. O mesmo desafio é feito a nós cristãos. O homem moderno tem obsessão por possuir, por ter cada vez mais. Mas Jesus nos diz que precisamos vender tudo o que temos para sermos herdeiros da vida eterna. Além do mais, o 10º mandamento, Êxodo, num céu paraíso, assim, capítulo 20, versículo 17, instrui contra a cobiça, o desejo desenfreado por possuir bens. É a natureza do homem natural. Cristo nos chama a ter, não a ter, mas a ser. Não nos convida a possuir, mas a repartir. O desejo mais importante da nossa vida deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Quanto ao reino de Deus e a sua justiça, são o foco principal do nosso coração. Os valores da sociedade que nos cerca não nortearão nossa vida. Todos nós temos visto, por meio da mídia, o que chamamos o evangelho do marketing. Em alguns programas evangélicos na TV, observamos um tempo mínimo de mensagem bíblica e maior tempo em marketing, visando vendas. Será que o real interesse é proclamar o reino de Deus ou vender produtos em nome da fé? Será que tais práticas não nos mostram a rendição dos evangélicos à cultura do ter? Em Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, lemos que Moisés abandonou a fama, o dinheiro e o poder, pois recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para ser o líder do povo de Deus no deserto. Recusou a vidinha do palácio do Egito para ter um vidão no deserto. Sejamos como ele, tenhamos coragem de priorizar o ser em detrimento do ter. O desejo por consumir nos distancia da motivação para servir. Para servir é que fomos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Infelizmente, existe um contingente enorme de crentes que preferem ter servos do que ser servos. Disse um grande filósofo: se você deseja ser rico, dê. Se você deseja ser pobre, retenha. Se você deseja abundância, espalhe.
Se você deseja passar necessidades, entesoure. Como disse Khalil Gibran, há os que dão pouco do muito que possuem e fazem para serem elogiados. Seu desejo secreto desvaloriza seus presentes. Há os que têm pouco e dão-no inteiramente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida e os seus cofres nunca se esvaziam. Há os que dão com alegria e essa alegria é a sua recompensa. Há os que dão com pena e essa pena é sua desventura. E há ainda os que dão sem sentir pena nem buscar alegria e sem pensar em virtude. Dão como no vale o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas Deus fala e através dos seus olhos ele sorri ao mundo. Sim, é belo dar quando solicitado, mas é mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver apenas compreendido a necessidade do próximo. E agora, pergunto, existe alguma coisa que possais conservar? Tudo o que possuís será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não dos vossos herdeiros. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós não dermos aquilo que é nosso, os nossos herdeiros vão receber esse galardão que nós construímos há anos, vivendo aqui na terra. O salmista no Salmo 37, versículo 5 diz, entrega a tua vida ao Senhor. Quem entrega a vida ao Senhor deixa de ter uma vidinha, passa a ter um vidão. Vidão não é vida fácil, com conquistas materiais adquiridas sem o menor esforço, sem o suor do rosto. Riquezas adquiridas muitas vezes por meios ilícitos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz a palavra de Deus. O ser humano tem uma grande necessidade de ser feliz. Uns buscam a felicidade no dinheiro, outros buscam esta felicidade no sexo, outros na realização profissional e em tudo que possa ser manipulado para esse fim. O problema é que até na igreja alguns estão querendo usar Deus como fonte de felicidade. Isso fez surgir uma doutrina aparentemente bem montada, chamada teologia da prosperidade. A base dessa doutrina nada mais é do que o homem pode mandar em Deus. Existem pessoas que nem sempre estão satisfeitas com o que têm e ainda culpam a Deus por não dar aquilo que pedem. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz, pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Por falar em deleite, não podemos deixar de mencionar a doutrina perniciosa que tem atingido muitas igrejas, prejudicando a vida espiritual de muitos crentes. É a doutrina conhecida pelo nome de hedonismo. Que vem a ser hedonismo? É a expressão humana de busca da felicidade por meio do prazer absoluto. Nessa teoria, o prazer é o objetivo supremo da vida, definição tirada da enciclopédia Barça. Homens como Richard Brandt dedicaram grande parte da sua vida defendendo essa teoria. Hoje, o hedonismo está em todo o mundo, infelizmente com grande força em algumas igrejas evangélicas. Para eles, vida de prazer total é um vidão. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Dessa forma, quando o homem busca ser feliz sem Deus, certamente não alcançará esta felicidade. Por outro lado, os mestres de teologia da prosperidade
alegam que Deus existe puramente para nos fazer felizes. Um dos textos mais preferidos que eles usam é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu decreto ou propósito. Alguns sugerem que tudo que acontece na vida de um crente é para beneficiá-lo. Para eles, Deus fará todas as pedras se moverem para que possamos ser felizes, e às vezes às custas de infelicidade de outras pessoas. Alguns oram assim: Senhor, tira esse irmão desta igreja, por favor. Outros acham e pregam que temos bastante crédito no céu e que devemos fazer uso contínuo desse crédito, pois a conta é infinita. O problema é que eles se esqueceram da segunda parte do texto, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda parte é: daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nem todos estão chamados. Alguns se apresentaram voluntariamente para servir a Deus, mas não têm o chamado dele. Há um propósito para a nossa felicidade ou para a nossa tristeza. Nosso bem-estar aqui na terra não é a prioridade para Deus. Há centenas de casos de crentes que sofreram até a morte, outros que morreram pobres, outros ainda morreram de doenças. Você poderia citar quem serviu ou serve a Deus nessas condições? A lista é grande, é só ler a Bíblia e ver a vida daqueles que eram mais fiéis a Deus, que eles passaram. Na Bíblia, a parábola do rico e do Lázaro é um exemplo clássico. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Quem teve a vidinha ou vidão desta parábola? Foi o rico, que foi para o inferno, ou o mendigo, que passava privações aqui nesta vida? Deus nos tem garantido uma vida eterna, ou seja, um vidão lá no céu. Mesmo reconhecendo que a felicidade final será lá no céu, o homem continua com uma necessidade básica no seu ser: buscar a felicidade, mesmo depois de já tê-la encontrado. O crente em Cristo Jesus não deveria se preocupar com as coisas do mundo para lhe dar felicidade, mas não é isso que acontece. Podemos dizer com grande certeza que passamos mais tempo do dia buscando prazeres do que qualquer outra atividade. Tanto no trabalho como na escola, na família, nas amizades, estamos nos relacionando para extrair algo de lá. Na nossa busca, não queremos algo genuinamente nosso, queremos aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que vai me fazer feliz, aquele carro que o vizinho tem, aquele cabelo que a amiga fez, cabeleireiro, aquela forma exuberante do corpo, modelado por ela. E o assunto se complica quando nós nos sentimos na posição de exigir de Deus essas coisas. No final, mesmo recebendo-as, não seremos felizes simplesmente porque perdemos a noção do que nos faz realmente felizes. Precisamos definir bem com quem queremos nos relacionar: com Deus ou com o mundo? Qual o norte da nossa vida? Deus, a palavra de Deus, ou a palavra do homem através da sociedade? Um exclui o outro. Não há como buscarmos a felicidade com os padrões do mundo e ainda achar que Deus é que nos vai dar isso. O próprio Espírito Santo mora no crente, e isso é muito bom para quem leva Deus a sério. O apóstolo João aconselha a todos a não amar o mundo, nem os prazeres que ele nos proporciona. Como está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15.
Os prazeres materiais não preenchem as necessidades da nossa alma. Ela só se satisfaz plenamente, isto é, só se torna feliz com Deus. Como diz o salmista, como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Salmo 34, versículo 9. Aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Salmo 34, versículo 10. Feliz o homem que teme ao Senhor, feliz será e irá bem. Salmo 128. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Que vidão esse, né? Dinheiro, tranquilidade para fazer o que quiser, viagens a qualquer lugar, muitos servos trabalhando para ele. Vidão, não é isso? Comer, beber, descansar, passear, dormir. Muita gente queria ter este vidão, não é verdade? Mas a bolsa de valores desse vidão despencou para a vidinha. Quando Deus disse, avaliou-se suas ações e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que junta para si tesouros e não é rico para com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15 a 21. Você tem juntado tesouros para você ou para Deus? Se for para Deus, é vidão. Se for para você mesmo, é vidinha. Vamos encontrar um personagem que se adequa a esta realidade. No caso, Adão. Adão viveu os dois tipos de vida, vidão e vidinha. Ele vivia num verdadeiro paraíso, clima perfeito, ar sem poluição, águas cristalinas. Poderia até armar uma rede às margens do rio Tigre ou Eufrates, beber uma água de coco ao som do cantar dos pássaros, olhar para o céu e saber que o céu era ali mesmo onde ele estava, sentindo o aroma das flores. Que vidão! Você gostaria de estar no lugar de Adão? Numa vida como esta? Não pagava aluguel, nem taxa alguma para governo, não pagava INSS, toda alimentação fresca, sem agrotóxicos, e para completar a qualidade de vida, Deus lhe deu uma mulher linda, perfeita, de rosto, de corpo, com a vantagem de não ter nenhum concorrente. E mais, Adão não tinha sogra, nem cunhados para perturbar a sua mente. Perfeito. Que vidão, hein? Quem não gostaria? Mas nada disso teria valor se Deus não estivesse naquele lugar, abençoando o casal e suprindo todas as suas necessidades. Mas há um ditado que diz: nem tudo nesta vida é perfeito. Adão tinha um vizinho indigesto. Você já morou perto de um vizinho ruim? Já trabalhou com pessoas invejosas, inescrupulosas? É uma experiência que nem Jó gostaria de ter. Outra vez, já que ele faz, Bildade e Zofar devem lhe tirado quase toda a paciência que lhe restava. Pois bem,
Se Adão vivia no paraíso céu, no jardim do Éden, o diabo era seu vizinho. Não sossegou enquanto não tirou Adão daquele vidão. É assim que ele faz com as pessoas. Ele inverte os valores do comportamento humano, dizendo que o bem é mal e o mal é bem. Ele ensina que uma vida boa ou vidão é viver livre, sem depender de Deus e usufruir de todos os prazeres que o mundo oferece. É ter dinheiro, fama, é fazer o que quer e o que gosta, sem restrições. Como a célebre frase por ele ensinada: a vida é curta, gozemos dos prazeres que ela nos oferece, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas, infelizmente, Eva caiu nas lábias do seu vizinho, acreditou em suas palavras, como só ia acontecer com todos os que deixam de ouvir a palavra de Deus. Adão, por sua vez, influenciado pela mulher e querendo experimentar algo novo em sua vida, desobedeceu a Deus para dar ouvidos ao vizinho indigesto. Que pena! Adão, que tinha um vidão ao lado da sua mulher, não pela mordomia do lugar, mas porque Deus estava lá para lhe dar toda assistência ao casal. Infelizmente, trocou o vidão que tinha por uma vidinha longe de Deus e do paraíso. Quantas pessoas nos dias atuais estão seguindo a mesma trilha de Adão, se afastando de Deus, do bem-estar que Ele nos proporciona, para seguir os conselhos do diabo e os apelos do mundo? Conta-se que certa moça famosa morreu de fome com 25 anos de idade, no meio da riqueza e do luxo estonteante. Não se tratava de uma mendiga, mas de uma moça rica que estava na flor da vida. Tinha automóveis, malas de joias, vestidos finíssimos, coleções de calçados, um nome que enchia cartazes em todo o mundo. Era uma das estrelas de cinema de maior celebridade, mas morreu de fome. Os grandes produtores de filmes e o capricho doentio do público que a adulava exigiram que emagrecesse, que voltasse à escultural elegância de linha que a obesidade lhe roubara. John Harlow, enlouquecida de raiva perante a descida brusca de popularidade, submeteu-se a um regime tirânico. Algum legume, alguns copos de água mineral por dia. Esse regime pôde sustentá-la durante uns 6 meses. O calor desumano dos focos elétricos, a vida dos estúdios devoraram os seus nervos, completaram depressa a ruína do seu corpo minado pela anemia, tornara-se vítima de vergonha de uma sociedade sem alma. Essa atriz que se sacrificou no altar da popularidade fugaz é bem o símbolo da humanidade desvairada que, longe de Deus, tem se alimentado de quimeras e vãs ideologias que matam de fome do pão da vida. Assim também os filhos de Israel no deserto deixaram de confiar em Deus, no vidão que levavam, para preferir a vidinha que viviam como escravos no Egito. Qual a diferença entre a mulher citada e o povo de Israel? Nenhuma. A moça era escrava de uma sociedade deslumbrada com as conquistas de dinheiro e fama. Era uma falsa vida de vidão, mas que na verdade era uma vidinha. O povo de Deus, que aparentemente tinha uma vidinha marcada pelas grandes necessidades que o cercavam, tinham sempre a solução vinda de Deus nas horas de maior necessidade. Esse era o grande diferencial que fez Abraão abandonar o vidão, ou melhor, a vidinha de Ur dos Caldeus, para ir em busca do vidão com Deus nas suas peregrinações
de fome na terra de Canaã. Como diz o autor da carta aos Hebreus, pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Hebreus, capítulo 11, versículos 9 a 10. Abraão teve um vidão aqui na terra. Sabem quem era o seu amigo de fé? Deus. Não sou eu que estou criando esse vínculo de amizade. Isaías afirmou: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Isaías, Deus usando Isaías no capítulo 41, versículo 8. Foi Deus quem disse que Abraão era seu amigo. Palavras endossadas pelo apóstolo Tiago. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de fé, irmão, camarada, é Jesus que o convidou com toda a sua posteridade para um vidão, como a palavra estudada ou lida no início deste texto. Eu vim para que tenham vida, ou seja, eu vim para que tenham um vidão e vida com abundância. Que Deus assim nos abençoe.